Pessoal, bom dia a todos. E aí, como é que vocês estão? Vamos começar mais uma jornada, né? Hoje nós temos nossas aulas de matemática da frente B. Espero que vocês estejam tudo bem por aí, certo? E nós vamos falar hoje sobre quadriláteros. Claro que vocês já estudaram esse assunto, mas voltando e repetindo, no ensino médio a gente vê novamente todas as propriedades da geometria plana. O ano que vem vocês vão estudar geometria espacial. Portanto, essas aulas são muito importantes para a gente recordar e também reaprender, né? Vamos dizer assim, a gente pode aprofundar alguma coisa que ficou mais superficial lá para trás, tá certo? E é essa a nossa meta, tá certo? Quem já sabe a matéria pode aprofundar, quem não lembra da maioria dos conteúdos pode rever o assunto e reaprender, não é verdade? Então nós vamos falar um pouquinho sobre quadriláteros. Vamos lá? Bom, o que é, falando de uma maneira muito simples, um quadrilátero? Pessoal, um quadrilátero ele é um polígono que possui os 4 lados ou 4 vértices. A gente vai ver o que é lado e vai ver o que é vértice daqui a pouco. E a gente pode classificá-los em 2 tipos gerais, os quadriláteros. Os quadriláteros chamados de convexos, certo? E os não convexos, beleza? Então, vamos lembrar primeiro o seguinte, dá uma olhada nessa figura aqui. Essa figura é uma figura fechada e ela é o que? Resultado da reunião finita de 4 segmentos, olha. De 4 segmentos, ó, 1, 2, 3, 4. É uma figura fechada, produto da reunião de 4 segmentos, que geram 4 ângulos aqui internos, e se a gente prolongar os lados aqui, também geram 4 ângulos externos. Isso aqui é um quadrilátero que nós chamamos na matemática de quadrilátero convexo, tá certo? Muito bem. Aqui do lado, você também está vendo um quadrilátero. Olha só. 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença entre essas figuras? Em relação à quantidade de lados, nenhuma. Em relação à quantidade de vértices, também nenhuma. Vamos lembrar uma coisa? O que é um vértice, né? De um triângulo, de um quadrilátero, de um polígono qualquer? O vértice ele é a interseção, ou seja, o ponto em comum de 2 lados aqui, ó, tá certo? Então isso aqui é um vértice do quadrilátero, tá certo? Então, claro que se ele tem 4 lados, ele terá 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Mas voltando, pessoal, qual é a diferença essencial entre essas duas figuras, admitindo, e obviamente vocês estão vendo que são ambas as figuras são quadriláteros. Essa daqui é uma figura que a gente chama de convexa, e essa daqui de não convexa. O que é uma figura convexa na geometria, né? Na verdade, esse conceito é um conceito até mais amplo, lá de uma área mais ampla lá da matemática, que é a chamada topologia, né? Veja só, pessoal, quando você tem uma figura fechada, você tem 3 situações a considerar. Veja os pontos no interior dela, veja os pontos que formam a fronteira dela, que são os lados aqui e os vértices, e a parte exterior à figura. Então, como ela é desenhada no plano, há 3 regiões a saber: o interior, a fronteira e a parte de fora. Se você pegar 2 pontos quaisquer aqui, no interior ou na fronteira, e ligar esses 2 pontos, eu vou fazer aqui em verde, quaisquer, pessoal, sem restrição, quaisquer, sempre o segmento gerado vai estar contido na figura. Isso não acontece aqui. Eu posso pegar um ponto aqui, outro aqui, o segmento está lá dentro. Mas eu posso pegar um ponto aqui, e o segmento não estar
totalmente contido no interior da figura. Figuras que têm essa característica são chamadas de não convexas, é uma classificação. E essas são chamadas de figuras convexas, beleza? Legal. Nós vamos tratar essencialmente mais das propriedades a serem estudadas dos quadriláteros convexos. É claro que, tanto aqui quanto aqui, você pode, por exemplo, se você ligar dois vértices que não são consecutivos, por exemplo, aqui esse com esse, você separa essa figura em dois triângulos, tá certo? E triângulos é uma figura que a gente já estudou e a gente conhece bem, tá certo? Suas propriedades, etc e tal. Beleza. Então aqui vamos reforçar, ó. Quais são os elementos do quadrilátero, né? Os lados, que são 4, o ponto de interseção de dois lados aqui, vizinhos aqui, né? Consecutivos, nós temos os vértices, e aqui eu desenhei em vermelho também o segmento que une, que liga um vértice a outro. Nem sempre um segmento que liga um vértice a outro, pessoal, é um lado, pode ser uma diagonal. Professor, então o que é uma diagonal? Coisa que o triângulo não possui. Por quê? Você já parou para pensar por que o triângulo não tem diagonal? Porque toda vez que você liga um vértice a outro de um triângulo, ele constitui o lado do triângulo. Agora aqui, nem sempre um vértice ligado a outro é um lado dessa figura. Portanto, todos os vértices todos os segmentos que ligam um vértice a outro, que não são ao lado da figura, exceto os lados, são chamados de diagonais. Não é difícil de ver que todo quadrilátero aqui, convexo, né, que eu estou falando aqui dos convexos a partir de agora, são quadriláteros que terão duas diagonais. Está sempre desse jeito. Ok? Facinho, né, essa apresentação. Você viu que aqui eu chamei os ângulos internos pelas letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, teta, você viu? Alfa, beta, gama e teta. Legal. Agora, vamos para a segunda parte aqui, ó. A segunda parte é uma coisa relativamente simples, mas de fundamental importância. O que eu quero saber? Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo? Quanto que dá a soma desse ângulo mais esse, mais esse, mais esse? A gente vai ver, e eu vou mostrar para vocês, que ele vale exatamente uma volta, né? 360 graus. Se a gente ligar aqui, ó, imaginem que eu ligue aqui, ó, esse segmento aqui a esse. Eu vou ligar aqui. Não é difícil de ver que aqui geraram dois triângulos. Mas esse ângulo aqui, ele se quebrou, né? Porque ele foi dividido. Reparem, não foi dividido na metade. Ninguém está dizendo isso, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de α1 provisoriamente e esse aqui de α2. Aqui, como foi gama, eu vou chamar de γ1 e esse aqui de γ2. Você tem que observar que γ1 mais γ2 vai dar o gamão, né? E α1 mais α2 vai dar o alfão, certo? Bom, você sabe quanto que dá a soma desse cara mais esse mais esse. Afinal de contas, isso é um triângulo e nós mostramos que α1, certo? Mais γ1 mais θ é igual a 180, certo? Nós sabemos isso. Também aqui nesse triângulo do lado, nós sabemos que α2 mais beta, mais γ2 mais beta também vale 180 graus, não é verdade, pessoal? Beleza. Agora eu estou a fim de saber quanto que dá esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Ou em outras palavras, eu quero saber quanto que dá a soma aqui de todo mundo. Quem que é α1 mais α2 mais θ1 mais γ1 mais γ2 mais θ mais beta? Esse cara mais esse vai dar o alfa. Esse cara mais esse vai dar o gama. Esse aqui só tem um dele, beta também, e 180 mais 180 é igual a 360 graus. Bom, de posse dessa informação,
eu descubro que a soma dos ângulos internos de todo o quadrilátero convexo vale exatamente 2 ângulos rasos, ou seja, 360 graus. Essa é a nossa primeira parte da aula. Vocês viram que é uma explicação simples. Na segunda eu volto para mostrar para vocês um quadrilátero especial chamado trapézio. Beleza?